Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, e agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado pela tua bondade, pela tua direção, obrigado pela tua igreja. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a te servir. Querido Pai, nos dá a tua graça e proteção. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a nossa contribuição aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Primeira lição do trimestre, primeira lição do exercício 2020. E o tema é o primeiro homem, Adão, o primeiro homem. Louvamos a Deus porque, além de termos o ministério, acreditamos no que fazemos. Acreditamos na palavra, acreditamos na sua importância e na sua doutrina simples. Louvo a Deus porque eu acredito. Louvo a Deus porque eu faço exatamente o que eu acredito. Vejo, leio, glorifico e transmito. O nosso tema é este: Adão, o primeiro homem. Isto incomoda muito numa nação trabalhada pelo ímpio para ser perversa, uma nação onde se tem uma ideia fixa de desprezar os valores, de confundir as pessoas. O Brasil, uma nação. Alguns brasileiros não gostam de escutar isso, mas o Brasil é uma nação infeliz, muito infeliz. Se o brasileiro é feliz em si como pessoa, e eu sou feliz, mas a nação ela é infeliz. Ela foi descoberta por acaso. Chamaram os nativos de índio porque pensavam estar na Índia. Teve nomes por acaso. Chamaram o Brasil de ilha porque pensavam que estava numa coisinha perdida no meio do mar, perto da Índia, das Índias, não sei de onde, as Índias Ocidentais. E o resultado é que o Brasil é uma nação infeliz nisto. Descoberta por acaso, invadida por marginais. Segundo os historiadores, não se pode acreditar em tudo que o historiador conta, mas os portugueses vieram para cá e aproveitaram para esvaziar as cadeias lá que estavam superlotadas. E eles até acham que o brasileiro é corrupto, muitos deles são corruptos, como a herança portuguesa, que eu sei que não é. Não é por isso, não é porque veio presos ou presidiários para cá que tinha todo mundo viver se aproveitando uns dos outros. É porque ela é infeliz, é uma nação que o sujeito rouba no roçado do vizinho e vai pedir perdão ao padre. O vizinho vai morrer sem saber quem foi que roubou, porque na religião do padre, o segredo de confissão ninguém diz. E o sujeito rouba o vizinho e vai dizer na sacristia. Termina, ou seja, é uma nação infeliz. Depois de muito tempo veio o evangelho, e aqui o evangelho prosperou. As igrejas históricas, igreja batista, presbiteriana, depois nasce a igreja pentecostal, e houve prosperidade no que diz respeito à verdadeira fé. Depois vieram as seitas, que já é um problema, e depois das seitas surgiram as igrejas satânicas, as igrejas do diabo, onde só pensa em explorar, mentir, enganar. Então, o Brasil é uma nação terrível nesse sentido. Como ultimamente tivemos aí umas 3 décadas de comunização e imoralidade oficial, todo tipo de corrupção dos sentidos, e na prática, ensinar sobre Adão parece ser muito ofensivo. Danem-se. A Igreja de Jesus vai ensinar a Bíblia
do Gênesis ao Apocalipse. Adão, o primeiro homem, o tema de hoje. Louvado seja o nosso Senhor. Não sou briguento, não sou valente, não sou zoadento, mas também não temo, não tenho receio de falar a verdade em relação à minha nação, em relação à minha igreja, em relação a nenhum tema. Então, nossa lição de hoje, que na verdade é a primeira lição para o dia 5 de janeiro de 2020, é Adão, o primeiro homem. Está ele aqui representado numa ilustração, rodeado de animais, e este homem foi extremamente inteligente. Texto áureo: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1:26. A verdade prática diz: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O homem não surgiu. O homem foi criado com propósito. O homem não evoluiu de uma forma de vida inferior. O homem saiu das mãos, foi feito pelo Senhor Deus, o superior de todos. O homem é muito importante na criação. O propósito divino era este. E Deus não é frustrado, Deus não será frustrado. A leitura em classe, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 8, nós temos o privilégio de aprender e ensinar a verdade santa. E aqui diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Porém, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e suplicamos, meu Senhor, a tua bondade continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, falando conosco, Senhor. Fala com os meus irmãos, abençoa toda a tua igreja. Guarda, Senhor, os teus servos, professores, alunos, superintendentes, nas escolas dominicais. Guarda teu povo em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, parece ofensivo quando se fala da simplicidade das Escrituras, para uma nação que tem os seus sábios, os seus intelectuais, os seus pensadores, os seus escritores, os seus artistas intelectuais. Como essa fese humana
do Porta dos Fundos, esses excrementos das portas dos fundos, que sai pelo fundo realmente, esses excrementos que agora estão fazendo chacota com Jesus. Olha, meus irmãos, eu tenho horror à idolatria, por isso é que eu acho que nossa nação é uma nação infeliz, porque além de ter sido descoberta por acaso, quase que por azar, ainda foi povoado por ignorantes, idólatras, perversos, que ensinaram todo tipo de corrupção espiritual. E, apesar dessas desgraças, todas que aconteceram com a nossa nação, mesmo assim, não se pode brincar nem com as imagens de escultura do catolicismo. Eu tenho horror à idolatria, mas eu não teria nenhuma necessidade de quebrar a imagem de Cristo, a imagem lá de Maria. Nem é Cristo nem é Maria. Aquelas porcarias que eles usam ali, na verdade, é mercadoria comprada a preço de nada para explorar a mundiça, a turma, a turba, os inúteis, os ignorantes, os estúpidos que preferem escutar o padre do que a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, não há necessidade de quebrar, de menosprezar, jogar lixo em cima da imagem lá. Eu aconselho botar no lixo, mas não menosprezar. Chega numa casa, tem aquilo ali, vocês têm essas porcarias, não sei o quê. Eu chamo de porcaria sim. Ensinando, ministrando, mas eu não vou menosprezar aquilo ali que tem um valor para aqueles coitados ignorantes que foram mantidos assim por conveniência do catolicismo. Então, é vergonhoso que aconteça isto, principalmente por parte desses nojentos intelectuais de Araque, que fazem cobrança em relação à história, eles fazem cobrança em relação ao respeito e usam desse tipo de expediente nocivo, desprezível. Então, ensinar sobre Adão como o primeiro homem para esta gangue que saiu do poder, para alguns que ainda estão no poder, incluindo o Supremo, é ofensivo. Mas danem-se. Prefiro ofendê-los e vou ofendê-los. Se isto ofende a eles, então sintam-se ofendidos, muito ofendidos, grandemente ofendidos, e eu faço o voto solene. Vou ofender enquanto falar. Se a palavra ofende a essa perversidade, esses loucos da mídia, da TV, do jornal, da imprensa, do teatro brasileiro, esses monstros que são vistos como grandes intelectuais, na verdade são nada, são lixo, são terror. Então, isto vai ofender. Vamos à ofensa. Aqui, a palavra de Deus nos fala, eu queria falar também de uma coisa que me ofendeu tempo atrás. Teve um sujeito que passou pelas Assembleias de Deus, ele era do Amazonas, e veio para cá, para Fortaleza, não tinha nada, não tinha onde cair vivo ou morto, era pior do que eu, ou como eu, e chegou aqui, ele criou uma literaturazinha sem vergonha e foi vender nas congregações, que nós vimos isso acontecia muito em nossas igrejas, ainda hoje acontece, tem uns panacas que não têm o que fazer, eu não gosto de trabalhar, aí vão vender porcaria para comprometer os outros. E esse sujeito criou uma porcaria no material didático lá para ensinar bobagem, e ele ensinava em nossas igrejas, e o pior, divulgava aquela porcaria que era a sua sobrevivência, teve apoio dos coitados dos pastores que não sabiam qual era a mão direita. Aí ele ensinava que Deus tinha criado dois homens originalmente. Tinha o homem descrito no Gênesis 1:26, o homem descrito no Gênesis 1:26, e ele dizia lá na sua
na sua loucura, ele ensinava ali que Gênesis 1:26 tratava de um indivíduo que era realmente a imagem de Deus. Era loucura aquilo. Eu, logo no comecinho, eu me posicionei. Mesmo que nada, eu me posicionar, deixar de fazer, eu me posicionar ou deixar de me posicionar, influencia nada. Mas eu não fico calado, vendo a banda passar, contando suas loucuras, cantando suas loucuras. Então, aqui no Gênesis 1:26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, o sujeito pegava esse texto para justificar a criação de um homem inteligente, um homem sábio, um homem que realmente representasse a Deus. E este homem, conforme ele dizia, era um homem branco, de cor clara, e este homem representava Deus. Era o material daquele maluco. Agora, eu li no Gênesis, no capítulo 2, que é o texto da nossa lição de domingo, e diz que Deus terminou a criação e Deus criou o homem. Nos diz aqui, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. No material que aquele homem, que aquele maluco divulgava, e eu me posicionei contrário, de cara, de pronto, assim, dizia que este homem era um sujeito inferior, grosseiro, rude, um indivíduo para pegar no pesado, e esse era realmente um mané, um tolo e tal. Ele descrevia ele mesmo naquela. Então, no ensinamento do perturbado lá, ele falava que era dois indivíduos, um branco, ou de pele clara, representando Deus e extremamente inteligente, e um grosseiro, preto como eu, certamente muito feio, e bruto, para fazer trabalhos pesados, trabalhos braçais. Eu fiquei quase endiabrado quando eu li o material daquele mané, daquele estúpido. Era uma loucura. Para a minha cabeça, era um absurdo. E para a cabeça de vocês? Qual a diferença nesses dois relatos do Gênesis, no capítulo 1º e no capítulo 2º? No capítulo 1º diz que Deus criou o homem para dominar. E o homem dominasse os peixes do mar, os animais da terra, as aves do céu, dominasse a própria terra, porque ele ia precisar dominar a terra para tirar dela os recursos naturais para a sua vida. E essa descrição do Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra, na verdade refere-se ao mesmo homem, o homem, e enquanto o capítulo 1º descreve a função do homem que Deus criou, aqui descreve a função de Deus enquanto criou o homem, que foi criar com o material da terra, feito da terra. Coisa confirmada nas Escrituras, coisa confirmada na sabedoria, nos livros sapienciais, quando diz que e o corpo volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Então, absolutamente harmônico Gênesis capítulo 1 com Gênesis capítulo 2, absolutamente harmonioso, tudo maravilhoso, só tem grilo na cabeça de tolos. Só entra confusão na cabeça de gente perturbada, preguiçosa intelectualmente para aprender e orgulhosa para não se render diante de quem quer ajudar. Então, meus irmãos, aqui
eu me lembrei desses desastres que aconteceu no passado e eu, né, felizmente faço parte desta igreja há mais de 50 anos e tenho que enfrentar muitas vezes. E o pior é que eu não me nego. Já enfrentei poucas e boas e ainda com a garra que tenho, vou até o fim. Não cedo 1 milímetro, não falto 1 minuto. É para pegar e virar. Não tenho nenhuma dificuldade nisto. Aborrece? Não me faz a menor dificuldade. Não me cria a menor dificuldade. Fico feio na foto, fico mal na foto, vou ficar feio. Não estranho nada. Estou acostumado a me olhar. Então, é por aí. A introdução da nossa primeira lição. O tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos primeiros ou de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E, por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nesta lição, veremos que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus, Lucas capítulo 3, versículo 38. Aqui na genealogia de Jesus, vai tratando ali da genealogia, fulano gerou Cicrano, é alguém, e fulano veio de fulano, fulano de fulano, fulano de fulano, é Adão de Deus. Lindo, maravilhoso. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante e a completa Palavra de Deus. Maravilhoso, é muito bom isso aqui. E o primeiro tópico é a doutrina bíblica do homem. Isso aqui eu ministro há anos a fio, chamando de antropologia bíblica. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? Esta pergunta está no Salmo de número 8, versículo 4. A fim de conhecermos a evidência devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Qual o objetivo? Saber o que é o homem. Qual a finalidade do homem? Por que Deus criou o homem? E se Deus não tivesse criado o homem? Deus não teria nenhum problema. Deus tem milhões, ou bilhões, ou trilhões de anjos, ninguém sabe a quantidade. Deus poderia povoar todos os planetas, se quisesse. Mas Deus tem os anjos no seu reino, portanto, nos céus de glória, Deus tem os anjos. E Deus quis dar habitabilidade à terra, que estava sem forma e vazia no começo da criação. Deus deu habitabilidade, Deus criou um habite para a terra, Deus trouxe a condição, Deus criou, proporcionou condições de vida, desenvolvimento e conquistas para o ser humano. E ficou assim, céus e terra. O céu é o trono do Senhor e o seu séquito, e a terra é exatamente o lugar dos filhos dos homens. Então, é uma bênção do céu saber disto. O primeiro tópico aqui começa assim: a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder à pergunta: o que é o homem? Aí vem a definição do primeiro versículo aqui, primeiro item. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano.
que encontramos nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina, centrada na Bíblia Sagrada, tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que, em grego, significa literalmente estudo do homem. Antropos, homem, e logia, estudo. O item 2, os fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada. Nossa única regra infalível de fé prática. Eu gosto disso, mas eu sou meio descrente. Nós não estamos vivendo como pregamos. Não estamos vivendo exatamente como pregamos a Bíblia como regra de fé e prática. Existem centenas de denominações que os pastores são casados em segundas núpcias e tem delas mais avacalhadas que o sujeito tem 3 mulheres. Uma viva divorciada que não lembra mais, nunca nem vê ele, uma viva brigando na justiça atrás de seus direitos e outra dando cafuné. Cafuné é aquele tratamentozinho de pássaro na cabeça do outro. Bom, então, se a Bíblia fosse de fato nossa regra de fé e prática como cristãos, isso não aconteceria, porque o casamento é para ser único, até que a morte separe, não é história de vigário nem de pastor, é fundamento das Escrituras, e o sujeito casa irresponsavelmente e depois fica brincando com o sentimento das mulheres, pega uma, solta outra e trai, faz e acontece, e depois vem com a cara de sem vergonha dizer para mim, escrever que estamos vivendo a Bíblia como regra de fé e prática. Felizmente, para muitos, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Para outros, é apenas balela. Essa história de regra de fé e prática, com filhos abandonados por aí, que não sabem nem onde é que está, como a gente vê só todos os dias, na verdade, me autoriza a dizer que eu não acredito nisto, ou pelo menos não vejo como uma coisa sincera o que a maioria diz. Concluindo aqui, todavia, servimos-nos também como fonte auxiliares de nosso credo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil e dos livros-textos devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. As autoridades de nossa igreja sempre foram muito coerentes, muito responsáveis. As autoridades da Assembleia de Deus, os ministros da Assembleia de Deus, enquanto era a Assembleia de Deus, enquanto não tinha surgido as Assembleias dos Deuses, que agora cada bicho que se sente grande, meio endeusado, meio importante, aí cria o seu ministério, aí dá uma característica diferente, faz lá do seu jeito e às vezes é motivado por uma boa traição. E tem deles que, segundo as suas ex-esposas disseram, eles nunca foram traídos, mas criaram a história para poder ter apoio. E o Freire não duvida. O Freire não duvida. Então, nossa igreja, nossas autoridades sempre tiveram muito cuidado, muita atenção com isto, com a doutrina, com o ensino, com o acompanhamento. Eu tenho a felicidade de ter convivido com os presidentes. O presidente Emiliano Ferreira da Costa, um homem simples, cheio da graça, cheio do poder de Deus. O pastor Sebastião Mendes Pereira, um homem simples, cheio de graça e cheio de responsabilidade, um grande conselheiro da Igreja do Senhor Jesus. Pastor José Deusdedit Farias, que foi nosso cooperador por muitos anos, foi presidente apenas um ano, quase um ano, mas ele foi um dos grandes, ele trabalhou mais do que os outros todos, porque era um dos obreiros que estava ali ministrando permanentemente na escola bíblica dominical,
e ele fazia parte do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, nossos ministros merecem respeito, porque foram realmente exemplos nisto. Concordo plenamente, porque os que eu conheci, com os quais convivi, corresponde à realidade do escrito aqui. Homens de Deus, cheios de responsabilidade, grandes orientadores, que, infelizmente, depois de um certo tempo, tiveram que amargar as novidades. Tiveram que engolir amargamente muitas novidades. O item 3. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde vou? Perguntas inquietantes. Segundo, mostrar a dependência do ser humano. O homem é dependente em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Maravilha isso aqui. Quarto, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Eu sempre tive uma dificuldade em aceitar aquela história lá do religioso católico. Jesus 100% homem, 100% Deus. Esse negócio de matemática com fé nunca entra bem. Agora, aqui a colocação está absolutamente harmoniosa. Jesus, ele era perfeitamente humano, nasceu pela obra, pela graça do Espírito Santo, mas viveu a vida humana em plenitude. Precisou de apoio, precisou mamar, precisou de todos os recursos necessários ao ser humano. Jesus viveu tudo aquilo, porque era um verdadeiro ser humano. Muito embora não tenha sido gerado por um pai humano. Entender isto é fácil? Não é, mas é necessário. Jesus é o Filho de Deus, portanto, ele tem a natureza humana pela encarnação do Verbo e a natureza divina por ser eterno. Eu acho prático e maravilhoso ensinar, porque aprendi de uma forma prática, está no meu coração e não tem quem tire. A essa altura da minha vida, talvez não aprenda mais nada. Mas o que eu aprendi, não me desfaço. O que está no meu coração, ninguém tira. Então, meus irmãos, algo maravilhoso neste primeiro tópico da nossa lição. O segundo tópico é pequenininho também, e muito importante, a criação dos céus e da terra. A sabedoria dos sábios, aos seus próprios olhos, a explicação é que houve uma explosão, houve um choque de um planeta com outro, uma estrela com outra, houve um choque não sei quando, na casa de não sei quem, e terminou gerando com a explosão do Big Bang. Aí surgiu só maldade, só corrupção dos sentidos, perversos que negam a existência de Deus, se desdobram para inventar bobagem. E o pior é que tem os seus para ouvirem e até divulgarem. A gente vai pelas escrituras, o caminho é longo, o caminho é cheio de curvas, tem aquelas derrapadas, mas é seguro no final. Andar pelas escrituras conduz a uma segurança absoluta, e nisto nós somos bem-aventurados. Então, o segundo tópico
Em primeiro lugar, Deus criou os céus. Quando foi que Deus criou os céus? Não sei. Ninguém sabe. Quando foi que Deus criou a terra? Não sabe, ninguém sabe, não sei. Então, as rochas, essa rocha aqui que aparece aqui no meu, na minha paisagem, ela tem 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, não tem quem saiba. Por que que não tem quem saiba? Porque a terra foi criada por Deus quando ele entendeu. Não precisou de conselho, nem de mestre de obra, nem de ajudante. Então, o tempo não nos compete. Compete crer. Quando foi que Deus fez? Não sei, mas ele é o Criador. E só então veio a formar o homem. A terra, no começo da descrição, está tudo coberto por água. A terra está vazia. Por que vazia? Porque o que enche o espaço são as águas que estão por toda parte. Mas Deus quer dar um habites para a terra, para agora a terra ter condições de hospedar o homem que Deus criaria como a sua imagem e semelhança. Então é o que nós temos. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Na descrição que o Gênesis faz da terra no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Por quantos milênios? Não interessa. O que nos interessa é a história e não a especulação. Como foi que aconteceu? Não interessa. O que interessa é o propósito. O propósito de Deus era nos dar um lar. E olha que ele caprichou. Caprichou no lar. Nós temos água doce, nós temos água salgada, nós temos água quente, nós temos água fria, nós temos mata fechada, nós temos vegetação rasteira, nós temos serras escarpadas, inatingíveis, temos desertos escaldantes, nós temos tudo. Deus caprichou. Era isto que ele queria, foi isto que ele fez e nós somos bem-aventurados. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Gênesis 1:1, Salmo 33:6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Gênesis capítulo 1, Jó capítulo 38, versículos de 1 a 11. Todas as doutrinas da Bíblia Sagrada têm fundamento, pergunta, resposta e explicação. Eu acho maravilhoso e sou convencido, absolutamente convencido, completamente convencido, e me sinto muito bem. Então, é bom para mim, porque eu sou convertido, convencido, absolutamente convencido da realidade de Deus e de sua santa palavra. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Vamos falar de uma coisa chata que Deus fez com muita sabedoria: a morte. Você já pensou? O propósito parece-nos quando Deus diz assim: olha, você pode fazer isto, fazer aquilo, usar isto, usar aquilo, mas não pode usar aquilo. Por quê? Quando usar, se usar, vai morrer. Deus sabia de tudo. E aquilo ali não era uma regra de Deus para fazer mal ao homem, para diminuir o homem. Aquilo ali era um limite de pai. Era um controle de pai. O homem não se segurou,
A serpente foi instrumentalizada por Satanás. O primeiro médium da Terra foi a cobrinha, a serpente. Primeiro médium da Terra. Não foi o Kardec, não, foi a serpente. E isso é tão antigo e tão aceito que você sabe como era que se chamava na antiguidade, quem tinha o espírito de adivinhar, adivinha por Piton. Sabe o que é Piton? Serpente. Tudo é só querer aprender que aprende. Piton é a serpente. Satanás usou a serpente. Agora usa pessoas. Mas se quiser, ainda usa serpente. O diabo, ele é afoito, ele é perverso mesmo. Então, meus queridos, nós aprendemos na palavra de Deus tudo com perfeição. Deus criou tudo de uma forma sábia. Agora, se Deus realmente não queria que o homem morresse, qual seria o resultado? Eu acho que era mais ou menos este: o homem viver 200, 300, 400, 500, 600 anos, 1000 anos, e depois era arrebatado, como Deus arrebatou o Enoque e o Elias. Já houve isto? É verdade, é bíblico? Então, se Deus arrebatou 2, podia arrebatar todos. Acontece que, se isto tivesse acontecido, o homem seria tão santo quanto os anjos, não se mostrava, não tinha como mostrar a grandeza da natureza paterna do nosso Deus, o seu profundo amor e aquele projeto da eternidade de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na ideia de Deus que não depende de ontem e de hoje, não teria se cumprido. Então, glória a Deus pela morte, glória a Deus pelo pecado que entrou no mundo, porque junto com o pecado veio a graça. Então, Deus fez tudo sabiamente. O Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a Terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Salmo 104. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado, Provérbio capítulo 8. A sabedoria divina está patente em toda a criação, Salmo 19, versículos de 1 a 6. Aqui é um cântico à sabedoria. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É perfeito, é grandioso ali. É uma proclamação, é uma promulgação da lei de Deus através da visão de quem olhar para cima. Algo maravilhoso. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedade. Salmo 104, versículo 24. Aqui, a gente, quando aprende na palavra de Deus, nós temos o benefício profundo, uma coisa grandiosa, meus queridos, aprender na palavra do Senhor. Neste salmo, nós vamos ver que o Senhor Deus ensina através da sua palavra e nós temos este benefício. Aqui, no Salmo 104, veja o que diz o versículo 23, os versículos 23 e 24. Versículo 23 diz: então sai o homem, está falando da questão da criação. Então sai o homem, a sua obra, o seu trabalho até a tarde. Aí vem a noite. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim
é este grande, muito espaçoso mar, onde há seres sem números, animais pequenos e grandes, mas é uma poesia profunda para exaltar o Senhor Deus. Vale a pena, irmãos. É maravilhoso. Vale a pena aprender, vale a pena se dedicar, vale a pena proclamar, vale a pena. O terceiro tópico, meus amados, aqui fala sobre a criação de Adão. Vamos incomodar os sábios, aqueles que saíram pelo fundo. Vamos incomodar o excrementum. Chico, eu não tenho dificuldades, muito embora eu fique um pouquinho mais feio na foto. Mas os romanos, claro, falavam o latim e excrementum. Excremento, na verdade, é o resultado da defecação dos animais irracionais e do homem. O excrementum. Então, o animal come lá o capim, e libera o excremento cheio de fibras do capim. Os romanos achavam o seguinte: aquilo, no momento que ele é lançado fora pelos animais, ele tem um cheiro desagradável, um cheiro forte e tal, mas não é essas coisas todas. Ninguém nunca foi contaminado por passar perto de uma vacaria, um negócio desse. Mas o ser humano é pior, porque o ser humano ingere outros alimentos, mistura muito alimento e tal. E teve um pensador romano, por volta do ano 105 depois de Cristo, ele estava tão injuriado com determinadas situações que ele disse: eu não vou chamar aquilo ali, chamar de excrementum. O excremento é tão simples. Eu tenho o excremento da vaca, tenho o excremento do cavalo, do equino, do suíno. O excrementum não é pouco para chamar aquele tribuno ali. Então, eu vou chamar aquele tribuno de merda. Foi criado, então, o termo merda, em desprezo a um perverso que zombava da cultura e das pessoas. No período dos Césares, o excrementum que zomba de Cristo certamente se ofende ouvindo isso. Você não faz parte da laia deles, então aprenda sobre a criação do homem. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Aqui voltou um pouquinho a fé romana, a Santíssima Trindade. A Bíblia Sagrada fala muito do Santíssimo, o Santíssimo como lugar no tabernáculo de Israel, e no Novo Testamento só entra esta referência em relação à nossa fé. Na pequena epístola de Judas fala sobre a nossa santíssima fé. Santíssima Trindade é uma coisa respeitosa da religião, que na verdade não respeita a Trindade. Mataram um ladrão ali, chama o padre. Aí o padre vai fazer o cerimonial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza a criancinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sepulta o ladrão morto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ainda excomunga as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, desrespeito absoluto à triunidade divina, à divindade de Deus, que é revelada em três pessoas por nossa necessidade. Deus é indivisível, mas para compreendermos melhor o seu amor, então Deus se apresentou como Criador, enviou o seu Filho como Redentor e o Espírito Santo como nosso atrator.
aquele que atrai, o nosso Consolador, aquele que faz a verdade nos tornar atrativa. Meus amados, então, aqui o homem criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. No sopro divino, o manequim de barro se levantou. O primeiro item aqui desse terceiro tópico é o seguinte: o concílio da divindade sobre a criação do homem. Eu gostei do concílio aqui, eu gosto. É uma linguagem conhecida nossa. Concílio da divindade. Deus fez isto em algumas manifestações da sua revelação. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. Um concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião com uma finalidade determinada. E neste concílio, que eu achei legal ele falar, é porque nós temos aqui no Gênesis, nós temos o concílio duas vezes no Gênesis. Nós temos quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e não existe outra forma de explicar, a não ser que Deus quisesse, de fato, no futuro manifestar-se em três pessoas. Não tem outra forma de explicar, ou se tem, não é tão satisfatória. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí vem as atribuições, e ele domine sobre as aves, os peixes, sobre a terra, sobre tudo. Concílio divino. Depois, esse concílio divino se reúne na questão, no pós-dilúvio. Depois do dilúvio, os homens começam a se refazer, e as gerações ali, que é outra coisa que ofende lá o excremento dos fundos, é porque, querendo ou não, já que se dizem intelectuais, esses monstros sabem que não tem diabo que possa sustentar a negativa do que a Bíblia fala. Porque todas as línguas do mundo, são mais de 8.000 línguas, mais de 8.000 idiomas e dialetos conhecidos. E elas provêm dos três filhos de Noé: o tronco camita, o tronco semita e o tronco semicamita, ou semita-camita, que envolve as línguas da África e da Ásia. Portanto, os excrementos vão ficar em desespero, porque isso é absoluto nas Escrituras. Depois do dilúvio, os homens começaram a se reunir numa espécie de federação ou confederação da desobediência, e o concílio se reuniu de novo. O concílio agiu de novo. O Senhor Deus diz, desçamos e confundamos a sua língua, porque os homens falam todos uma mesma língua. E para eles não tem dificuldade para qualquer projeto. Então, vamos aprontar. Desçamos e confundamos a sua comunicação. Então, surge aí as línguas semita, camita e jafetita, ou as línguas que a Bíblia, das pessoas que a Bíblia menciona. Danem-se o excremento dos fundos e qualquer lixo humano. Danem-se. Esta é a verdade da Escritura. Vamos continuar ofendendo. Aqui, neste concílio, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
Gênesis 1:26. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Apocalipse 4:11. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, o seu domínio se estende e toda a Bíblia Sagrada dá testemunho deste poder. A revelação começa no Gênesis, termina no Apocalipse e entra na eternidade. O item 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, mas como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Gênesis 2:8, Gênesis 2:16 e 17. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Salmo 148, versículo 5. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. É uma lição muito clara e muito necessária para os nossos irmãos. É bom se preparar, preparem-se. Eu estou vendo aqui que tem uns professores que estão aparecendo aí, o Braga, o Estevão, alguns professores que eu conheço. O Estevão é meu filho primogênito. O Braga foi meu colega na igreja durante muitos anos, na Granja Portugal, continua lá servindo a Deus, continua aqui na Granja Portugal, no bairro, pelo menos. E nós precisamos aprender e ensinar. E tem alguém que não acredita? Dane-se. Nós temos o dom da fé. Acreditamos e glorificamos a Deus por isto. O terceiro item aqui do terceiro tópico é o homem torna-se alma vivente. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui na história do a Mãe Terra. No alto da página 7, na revista dos professores, diz, no iniciozinho, deixa eu recomeçar o item 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem, do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas. Na Europa existia no passado e ainda hoje existe, um culto à Mãe Terra. Os antigos russos, os antigos habitantes da antiga União Soviética e hoje a Rússia, tem ali várias repúblicas independentes, comunidades independentes, comunidades, estados independentes. Naquela região, eles desenvolveram uma espécie de culto à terra, à Mãe Terra, porque a obra do diabo é assim. Os russos, aquele povo lá, descendente do Tubal-Caim e de outros indivíduos, aquela gente faz parte do Gog, do Magog, aquela gente sempre teve horror a Israel. Quem tem horror a Israel tende a desacreditar, depreciar as Escrituras. E o diabo se aproveita deste orgulho humano para trazer suas coisas infernais. Então,
em desprezo à doutrina da criação do homem, que Deus é o Pai de todas as pessoas, que nosso Deus é o nosso Pai. Jesus Cristo ainda reforçou isto no seu santo ministério, ensinando, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso faz um mal tremendo aos ímpios. Então, o resultado, aqueles desgraçados que foram depreciados moralmente com as doutrinas malignas de Karl Marx e de outros indivíduos, passaram a cultuar a terra, nega a paternidade de Deus e cria a maternidade da terra. Eles já tinham também desprezado o catolicismo ortodoxo, que é a religião deles lá, e tudo mais, mas fizeram a imagem da Mãe Terra, criaram imagens nas áreas produtivas. Alguns tiveram a criatividade nociva de fazer imagens de uma mulher grosseira parecida com a Nossa Senhora aqui do sertão, que é um retrato de uma mulher grosseira, sofrida, e criado por um italiano espertalhão que veio se apossar das terras aqui no Quixadá. Então, o que acontece é que eles sempre tiveram esse espírito diabólico para negar as coisas de Deus e criaram a Mãe Terra. Então, aqui eu voltei com essa finalidade, para falar sobre a Mãe Terra. Na verdade, a Terra não é a nossa mãe, a Terra é o nosso lar. A nossa mãe é a misericórdia de Deus. Ok, meus irmãos? Vamos continuar. Deixa aqui. O homem foi feito alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Paulo, na sabedoria que Deus deu, ele fala sobre a glória do celeste, a glória do sol, a glória da lua, as diferentes glórias, os diferentes astros e tal, termina incluindo o ser humano. É algo maravilhoso. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para nos relacionarmos com o nosso semelhante. O que Deus fez foi algo maravilhoso. Você pode, nós podemos, você pode e deve fazer com que as pessoas ajudem, participem e cresçam e se beneficiem destas coisas maravilhosas do Senhor. Eu me sinto muito bem fazendo parte desta coisa boa e abrindo o verbo, abrindo o jogo, indo com tudo. O quarto tópico, meus amados, também pequenininho, mas necessário. Os vídeos ficam muito longos, pastor. Esses vídeos são muito longos. Longo é necessário. Se alguém quiser, aprende. Se não quiser, vai, não faz de conta. Vivemos muito isto. Muita gente é só não faz de conta, linhavando e levando o nome de costureiro. Só linhavando, só linhavando. O quarto tópico é a missão e a tarefa do homem. O homem foi criado com muita graça e foi beneficiado pela graça. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas. Primeiro, glorificá-lo. Depois, propagar a espécie e administrar o planeta. Deus, na sua infinita bondade, Deus nos criou com amor e cuidado. Foi muito importante que Deus tivesse tirado o homem do pó da terra e
ensinasse para ele a almejar o céu. Faz parte de uma música minha. Uma das minhas músicas fala nisso. Andando na terra e almejando o céu. Então, muito importante o que Deus fez para o homem conhecer o seu lugar na criação, o seu lugar na história, o seu lugar no propósito divino. O item primeiro aqui do quarto tópico é glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade, 1 Coríntios 11, 7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Os egípcios não acreditavam nisso, é claro, não tinha revelação. Lá tinha o culto à cobra, o culto ao besouro. Eu, com o meu jeito grosseiro de ser, o escaravelho, lá eu chamo de rola-bosta, que aqui no sertão tem um besouro parecido, chamado de rola-bosta. Então, eles tinham todo tipo de devoção diabólica, mas isso entrou também na fé cristã falsa. São João vem com o carneiro, Jesus, Maria e José vem com o jumento, São Bento vem com a cobra, São Jorge vem com o dragão, ou seja, toda aquela desgraça do paganismo foi introduzida na falsa fé, na falsa igreja. É leve, a leveza de Satanás também é pesada. A leveza de Satanás, a contradição. A leveza, Satanás, ele sutilmente introduziu o culto maligno dos pagãos dentro da igreja que ele formou com os Césares. Tem mais. Eu vou perder tempo falando de santo, falando de jumento, falando de bicho. Mas é difícil demais. Não sei se o padre conseguiria consagrar o São José e deixar o jumento fora. Consagrar o São João e deixar o carneiro de lado. Então, todo o paganismo, toda aquela maldição tem um enredo. Continuando, alguma coisa, se me acontecer, vocês me encontrarem por aí espichado com um negócio escrito, isso aqui é porque falou demais. Não se admirem, não, que o Brasil está meio complicado. Vamos para frente. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Romanos 1, 22 e 23. Tem gente que não ensina isso nunca mais. Minha sogra é tão boa para mim, me deu um carro, me deu um apartamento. É idólatra que só o Satanás, mas é tão boa para mim, vou morrer sem falar contra a idolatria dela. Dane-se. Aqui é verdade. Toda vez que um ser humano adora a irmã Dulce, o João Paulo II, São Francisco de Assis, que era um preguiçoso da Itália chamado Joanes Bernardones, mudou de nome para poder esconder a identidade. Cada vez que uma pessoa se rende a esses demônios, está ofendendo o Criador. É difícil você ouvir, mas é necessário. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa, e serás uma coroa de honra na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Isaías 62, 3. Outra finalidade da criação do homem, propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa de seus pais, unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 24. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação.
Para que Deus criou o mar e encheu de peixes? Animais pequenos e grandes. Porque Deus ia criar o homem, e o homem ia encher a terra e o mar tem mais riqueza do que toda a terra cultivada. É, o mar é mais produtivo do que toda a terra cultivada. Infelizmente, este homem sábio, moderno, que tem a mãe terra como divina e nega o Criador, está levando lixo hospitalar, lixo atômico, lixo de todo jeito. Não, isso aqui é água internacional. Aí joga nas águas internacionais e termina na praia. É uma maldição. Maldição que o próprio homem cria. O item 2, aliás, ainda não terminei o item 2, não. Concluindo aqui, Deus tem um forte compromisso com a família, genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Essas verdades assustam e afrontam. O indivíduo amasiado no 10º grau vai gostar disto? O cara que troca de mulher como quem troca de roupa. Mulheres que trocam de parceiros feito animais. Hoje, tudo oficial. Mulheres livres. Não, casar não, vou me formar. Só quando me formar. Aí forma, arranja um sujeito, ou se junta. Não, vou ser mãe não, só quando não sei o quê. Quando resolve ser esposa e mãe, está tá fora de contexto. Está fora de época, fora de forma e vira bicho. Vira lésbica, vai se alugar, se vender, se doar, se oferecer uma praga. Mas Deus não criou o ser humano com essa finalidade. Deus criou o ser humano com a finalidade de glorificar o seu nome, habitar na terra que ele criou e propagar a espécie e formar os pares heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Isso é um casamento. Louvado seja Deus. Aqui, meus amados, leia juntamente com sua esposa e filhos o Salmo 128. Uma família bem constituída é uma bênção para a igreja e para a nação. Agora aqui é o 3 mesmo. Governar e administrar o planeta, outra finalidade do ser humano. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Gênesis 2:1. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nomes a todos os animais e guardar o paraíso. Era muita atividade e exigia muita habilidade, e o homem correspondeu. Tudo que o homem nominou, Deus disse, está ótimo. Deus capacitou o homem e o homem correspondeu. A coisa funcionou bonitinho. Bonitinho. Então, valeu. Foi isso que Deus fez. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Gênesis 1:26. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome de Deus. É maravilhoso. Quando Moisés, pelo Espírito de Deus, fez a promessa da terra prometida, estava descrevendo. Moisés nunca tinha ido lá, mas pelo Espírito Santo descreveu e disse: as pedras como ferro. Aí chegou em Israel e não sabia de nada, não entendia de metalurgia, mas você sabe o que aconteceu? Foi depender dos filisteus, que arrancavam pedra em Israel, beneficiava e vendia o ferro. Israel pagava
caro para usar ferro das pedras do seu próprio estado, porque assim como o Brasil hoje ainda está exportando matéria-prima, porque não tem tecnologia, Israel nem conhecia as pedras, e muito menos como fazer aquelas pedras passar pelo processo de fundição e dali fazer armas e fazer aparelhos e carros ferrados e tudo mais. A Bíblia fala de carro ferrado. O carro ferrado era um carro que tinha o eixo de madeira, mas as junturas eram todas reforçadas com ferro. Carro ferrado. Primeiro automóvel dos judeus, lá que o Davi e o Salomão usou. Carro ferrado. Que na época não era uma coisa dos reis, era uma coisa dos militares. A conclusão, meus amados, acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: o que é o homem? O que é o homem? Para que Deus se lembre dele. E o filho do homem, para que Deus o visite. É maravilhoso isso. Salmo de número 8. Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar com humildade. E sábios obreiros, com humildes e sábios obreiros, em uma grande e imensa vinha. A Deus toda glória. A vocês, obrigado. 1h16 de vídeo, só professor que se garante. A maioria vai igual um mangangá. Não, já sei dizer besteira, enganar os outros e depois ensinar erradamente. Não aconteça isso com você. Não aconteça comigo. Tenhamos responsabilidade, porque nossa missão é nobre. Amém? Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos, pela Escola Bíblica Dominical, pelos meus ajudadores nela, Pastor Cláudio, o Diego, a Sônia. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, a Márcia Cordeiro, abençoa, meu Senhor. Ó, Deus querido, a Vandira, abençoa, Senhor Jesus, os meus irmãos. Guarda, meu Senhor, a nossa congregação, nossos amados irmãos nela e nas outras, todos os teus servos. Querido Pai, nos dá a tua direção, a tua proteção, a tua ajuda. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.